Olá, investidores e investidores, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje nós vamos ver como ganhar um salário mínimo ou mais na IRDM11. Mas antes de mais nada, vamos entender um pouco desse ativo IRDM11, que é um dos queridinhos do mercado, com quase 300 mil cotistas. Mas vamos aos números. A IRDM11 hoje, o valor patrimonial por cota está na casa dos R$ 86,74, sendo negociado no mercado em R$ 75,72. Isso significa que ela está sendo negociada a 0,87%, 0,87 o valor patrimonial dela. Ou seja, é um ativo que está sendo negociado abaixo do que realmente vale. Mas isso não quer dizer que o ativo esteja barato ou caro, porque uma das práticas comuns em relação a fundos imobiliários na B3 é que esses fundos imobiliários, ainda mais fundo de papel, que é o caso da IRDM11, eles serem negociados abaixo do VPA. Porque todo investidor geralmente quer pagar um desconto nesses fundos. Quando a gente vai analisar o dividendo dela, o dividendo dela está na faixa de 12,44% ao ano. E corrigindo no ano caindo no ano cerca de 14%. Uma prática comum é que quanto mais alto está a taxa Selic, os investidores tendem a procurar os fundos imobiliários que estão dando dividendos acima da Selic. Como que a Selic no ano passado estava dando acima de 13% e veio corrigindo, esses fundos imobiliários que não estavam dando rendimentos acima da Selic, a tendência de mercado é que naturalmente as pessoas venderem essas cotas e correrem para a renda fixa, título do governo, por considerar seu investimento mais seguro e menos arriscado. E este vídeo não é uma recomendação de investimentos, ele tem um caráter somente educativo. E se você ainda não é inscrito no canal, já deixe seu like e se inscreva para ficar por dentro do mundo dos investimentos e aprender cada dia mais como aplicar melhor seu dinheiro. E quando nós vamos olhar os dividendos desse fundo IRDM11, o que nós podemos notar é que desde o ano passado esses dividendos estão em queda. Isso se deve basicamente a um dos fatores que todo fundo de investimento imobiliário recebíveis é porque eles são indexados a indicadores, e neste caso do IRDM11, vários papéis dele é indexado a tanto ao IPCA quanto ao IGPM. E esses indicadores estão em queda. E o que nós podemos ver em relação ao dividendo distribuído, que uma vez que a Selic e uma vez que o IGPM corrigiram, vem caindo desde o ano passado, a tendência é que os rendimentos do fundo caiam na mesma proporção. Haja vista, como eu falei, os dividendos dela está ligado a esses indexadores. E um dos fatores que reflete isso, que quando nós vemos o dividendo começando a corrigir, a gente vê isso refletindo diretamente na ação. A ação está com uma correção de cerca de 14% nos últimos 12 meses de queda, justamente por conta disso. O dividendo cai, os investidores automaticamente começam a vender as cotas e buscar outros tipos de investimentos que estão dando rendimentos acima. E não somente isso, quando o investidor costuma ver os dividendos dele, ainda mais de fundos imobiliários corrigindo, já bate o desespero. Muitos dos investidores não entendem o porquê corrige e já começa a vender os papéis, vai efeito manada, e a gente começa a ver o que as cotas só caindo de preço, e às vezes a pessoa nem entende porquê está tendo essa correção, sendo que é algo sazonal do próprio mercado. Aqui nesse gráfico aqui a gente pode ver os dividendos distribuídos desde o ano passado, mês a mês, quanto que costuma distribuir por cota. Ou seja, 12 de 6 de 2023 deu 0,86,
No mês 7 deu 87 centavos. No mês 8 deu 80, 73. No mês 9 e assim por diante. Você vê, essa variação se deve exclusivamente à variação das próprias taxas do fundo, que logo mais nós vamos entender um pouco mais. E algo interessante que a gente pode notar aqui, que poucos investidores eles têm a consciência, é que a maioria desses fundos imobiliários, ainda mais recebíveis, eles costumam lançar a subscrição. E nós podemos ver que IRDM11 desde 2019 diretamente ela fica fazendo subscrição, que no caso é aumento de capital. Esses aumentos de capitais permitem os investidores recomprar mais cotas do fundo, e o objetivo disso é exclusivamente o gestor tá analisando o mercado e observa uma taxa atrativa de pegar esse capital dos próprios investidores e fazer de empréstimos, ou comprar taxa Selic, ou comprar IPCA+, e obter às vezes um rendimento superior e melhorando consequentemente o retorno para os acionistas. Isso é uma prática bastante comum, por isso que nós vemos muitos fundos imobiliários, principalmente fundos de papel, fazendo aumento de capital consequentemente direto no mercado. E aqui nesse relatório mensal do gestor, todo fundo imobiliário eles têm por obrigatoriedade de lançar um relatório mensal dizendo como que anda o fundo, o que aconteceu naquele determinado mês para os cotistas. Isso tudo é disponibilizado no mercado. Nós podemos ver que o rendimento da cota no mercado no mês de abril foi de 86 centavos, mas o fundo distribuiu para os acionistas 81 por cota, retendo 0,5 centavos por cota. Por lei, todo fundo imobiliário eles têm que distribuir no mínimo 95% do lucro da receita gerada naquele mês para os acionistas. Isso é por lei. Por isso que tem muitos investidores no mercado que adoram fundo imobiliário, porque eles já têm ciência que todo mês eles vão estar recebendo aquele dinheirinho na conta, que eles podem tanto comprar novas cotas, novos fundos, quanto para quem vive de rendimento ter a certeza que vai estar recebendo dinheiro todos os meses. Aqui nós vemos o rendimento por cota desde maio de 2023 no relatório divulgado para os acionistas. 2023 deu 87, junho 81, 87 no caso, 81 aqui em julho, 74 e agora em abril 81. E aqui a variação patrimonial por cota de R$90 para 86. Muitas pessoas perguntam, mas por que o valor patrimonial por cota corrigiu? Basicamente porque uma vez que o próprio fundo está dando dividendo todos os meses, esses dividendos automaticamente eles são corrigidos do VPA. E também porque os próprios ativos do fundo ele sofrem variação dos próprios indicadores dele. Aqui embaixo a gente pode ver o desempenho do ativo no mercado financeiro desde maio do ano passado, enquanto estava 85,50 para 89, 86, um ano depois a 75,67. Não quer dizer que essa pessoa que está comprada aqui em R$85 está perdendo dinheiro, porque a gente não pode se esquecer que quem comprou 85 já está um ano recebendo dividendo, ou seja, teria que somar todos os dividendos aqui para ver quanto que deu em 12 meses, para ver qual que estaria o custo desse investidor que comprou 85. Provavelmente vai estar esses 70 e poucos reais, embora 75, 60 tá a variação da taxa do mercado hoje. O interessante nessa parte aqui é a carteira do fundo. O que é importante a gente observar, que mostra tanto que esse fundo é um fundo diferenciado no mercado, por conta de um dos fatores mais importantes para a gente analisar aqui é justamente a porcentagem de cada investimento do fundo. E algo que a gente já observa de cara só de olhar esse relatório é tanto que esse fundo aqui está investindo em vários papéis diferentes e com uma porcentagem muito pequena.
Por exemplo, a posição do fundo. Neste papel aqui, o fundo está investido em 143 milhões, mais investido no Tesouro, que é 4% do PL do fundo, ou seja, do patrimônio líquido. Ou seja, está investido 143 milhões no CDI, que é o indexador dele. Ou seja, esse dinheiro está emprestado para o governo federal. Quando a gente olha as outras posições do fundo, são tudo posições menores, mas com PL quase irrelevante. Se a gente pegar aqui, ó, 1% de 100%, no caso, que é o PL do fundo, ou seja, o risco nesse investimento aqui é quase nulo. Suponhamos, para vocês entenderem melhor, suponhamos que esse emissor aqui deixasse de pagar ou levasse calote. Ia interferir o papel 1% no patrimônio do fundo. Ou seja, só nisso aqui a gente vê tanto que ele está dirimido esse risco. E isso para o investidor é fantástico, porque ele vê que o dinheiro dele está aplicado em vários papéis e que eventual calote ou eventual não pagamento de algum deles vai impactar muito pouco o fundo. E isso é importante observar, porque quando a gente olha outros fundos no mercado, como a HCTR11, dentre outros, que fundos que tinham participações gigantes em determinados tipos de empreendimento, que não houve o pagamento da remuneração das cotas, o que fez as cotas despencarem no mercado. Mas a gente continuando aqui, a gente vê que os investimentos do fundo é participação pequena, dezenas de participações pequenas em vários ativos diferentes. E aqui do lado a gente vê os indexadores CDI, IPCA, CDI, IPCA. Isso significa o que? Tem aqui, por exemplo, esse investimento aqui, eles têm 45 milhões aplicados em IPCA. Ou seja, essa aplicação aqui ela sofre correção do IPCA anual. Quando a gente vai descendo aqui, nós vemos as outras aplicações do fundo, que como vocês podem ver são dezenas e dezenas, para não dizer milhares, né? Aqui nessas aplicações do fundo está investindo 2 bilhões 474 milhões, que representa 78% do fundo. Mas e onde está o restante? Nós continuamos o relatório e nós vemos aqui embaixo, ó. Tem aqui mais 3% nesses ativos, tudo ligado a IPCA, PL 1%, pouquíssimo. E além disso, esse fundo é tão diversificado que ele tem participação também em outros fundos imobiliários. Isso aqui, carteira do fundo, isso aqui são as participações investidas em outros FIIs. Nós podemos ver aqui que ele tem 600 milhões de reais comprados, tanto em RVBI11, RBHY11, que são tudo, e nesses outros, todos esses fundos aqui. Aqui tem um preço médio que ele pagou em cada unidade desse fundo e a quantidade comprada. E aqui o valor investido, que no caso foram 133 milhões de reais. Aí se soma a participação do fundo, tanto nos recebíveis e quanto em outros fundos imobiliários, nós temos que esse fundo está investido em 3 bilhões 157 milhões e 824 mil reais. Ou seja, que equivale a 100% da participação do fundo. Entendido isso e visto como esse fundo é um fundo bastante diversificado, o que acaba diminuindo o risco dos investidores, então vamos ao ponto-chave da questão: como ganhar um salário mínimo investido em IRDM11. Aqui eu fiz uma breve planilha para vocês que vai ficar de fácil entendimento. Nessa planilha o que nós podemos notar é a cotação da cota 75,70 no mercado hoje. O salário mínimo em 2024 está em 1.412, ou seja, um salário mínimo, se a pessoa quer ganhar um salário mínimo em RDM11, ela precisa ter 1.743 cotas. Essas 1.743 cotas, nós vimos que ela está distribuindo 0,81 centavos de rendimento com base no último rendimento dela. Claro que isso aqui vai variar porque
mês a mês que for tendo variação dos indexadores, esse valor aqui tende a sofrer variação. Mas digamos que ela mantém esse pagamento vitalício, suponhamos, de 0,81 centavos. A pessoa precisaria comprar 1.743 cotas a R$ 75,70, o que daria um investimento de R$ 131.960, ou seja, com uma aplicação de 131 mil, arredondar para 132 mil reais, a pessoa já estaria ganhando 1.412 por mês. Nós podemos observar aqui que 131.960 estaria dando 1.412 de rendimento. O ponto-chave da questão seria, digamos que você decida pegar esse rendimento que você tem por mês de 1.412, você comprou lá 132 mil cotas e decide reaplicar eles durante 12 meses. Quanto que você teria? Você teria saído de 131 mil para 148 mil reais investidos, e seu rendimento teria saído de 1.412 para 1.590 em um ano. Aqui nessa parte aqui da planilha nós podemos ver, se você pega seu saldo inicial mais o rendimento, aqui é o saldo com juros, 133 mil. Você pega isso mês a mês com rendimento por cota, no final do período você teria 149 mil. Nós podemos ver aqui esse rendimento por cotas é quantas cotas que você poderia comprar reaplicando o rendimento mês a mês. Ou seja, 18 cotas por vezes 75,70 dá 1.412. Você faz isso mês a mês, no 12º mês você já estaria comprando 21 cotas. E nós teríamos o que com isso? Que a rentabilidade sua anual estaria na casa de 13,62%. Ah, mas digamos que você não queira reaplicar cota nenhuma. Quanto você teria ganhado? Aqui, reaplicando cota por cota, você teria ganhado 18 mil no ano. Quando a gente tira a reaplicação, você teria ganhado 16.944. Mas muita gente vai falar, nossa, mas a diferença é pouca. É pouca comparado ao prazo de um ano. Quando a gente estende esse prazo para 120 meses, que são 10 anos, é onde a mágica acontece. Aqui nós podemos observar que o investimento investidos foram somente 131 mil. Quando a gente eleva para 12 meses, 131 mil continua. Ela teria recebido de juros em 10 anos 169.400, lembrando, considerando 0,81 por cota. Durante todo esse período ela teria recebido 169 mil e teria saldo final de 301 mil, ou seja, em 10 anos a rentabilidade dela teria sido 128%. O grande diferencial está justamente, imaginamos que a pessoa tenha, em vez de gastado esse rendimento, ou em vez de ter feito qualquer outra coisa, ela decidisse ter reaplicado esse investimento, esse juros recebido nas cotas, ou comprado qualquer outro investimento no mercado que tivesse dando essa mesma rentabilidade, que é 1% ao mês em média. Quanto que ela teria nesse período inteiro? Teria nada mais do que 473 mil. Ela teria recebido só de juros o dobro, cerca de 341 mil, e a rentabilidade dela anual, que nós vimos que estava na casa de 100 e poucos por cento, teria saltado para 260%. Então aí fica um alerta para vocês investidores que recebem dividendo e desejam sair correndo e gastando tudo que vocês recebem. Isso aqui que nós vemos é a mágica dos juros compostos. É mês a mês o dinheiro ir trabalhando para você, para te proporcionar uma aposentadoria tranquila, uma velhice mais saudável. Aqui nós podemos ver quanto que você estaria comprando de cota mês a mês, reinvestindo esses dividendos.
e tanto que seu patrimônio vai crescendo substancialmente. Essa mágica não acontece somente na IRDM11. Essa mágica é para qualquer tipo de investimento que você faça e você passa a reaplicar seus dividendos. Então pense bem, ganhar o dinheirinho todo mês você vai sair correndo e gastando com cerveja ou qualquer outra coisa. Aqui fica minha dica de ouro para vocês. E antes de mais nada, isto não é uma recomendação de compra nem de venda, é somente uma análise desse ativo IRDM11 e do poder dos dividendos a longo prazo. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, comente nos comentários. Se você quer a planilha, comente aí embaixo para eu divulgar a planilha. Que aqui vai começar a sua grande jornada de mudança financeira, de crescimento pessoal. Nos siga para mais, compartilhe com os amigos e venha crescer dia após dia. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo.